Eu gostaria de agradecer a participação de todos, ao interesse de todos. A gente está dando início agora a mais um ciclo de seminários que tem acontecido durante esse período da pandemia. Então, a gente está agora com uma etapa que são os International Webinars da Unifesp. Então, a gente tem a honra de ter convidados e palestrantes internacionais. Eu gostaria de agradecer a professora Dulce por fazer esse intermédio com o professor Renato. Hoje a gente tem uma ilustre presença direto de Paris, eu acredito que seja de Paris que o professor esteja, e ele vai nos dar informações bastante precisas, bastante atuais. Eu acho que a ideia dos seminários que estão sendo organizados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa é justamente colocar toda a comunidade da Unifesp e também dos interessados a par do que está acontecendo de mais inovador e de mais atual e contemporâneo sobre essa pandemia. Nada mais importante do que a gente falar sobre imunidade inata, porque é um tema vigente, está na crista da onda, e a gente tem a presença do professor Nils Câmara, que vai poder intermediar toda essa discussão. Então, agradeço a presença de todos, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Convido a todos a ficarem atentos à nossa página, porque esses webinars international vão acontecer constantemente. E então procurem saber quais são os próximos temas para a gente poder contar com a participação de vocês. E muito obrigado, professora Dulce, por todo esse intermédio que a senhora tem feito. E the floor is yours. Bem, bom dia a todos. Agradeço aí a presença de todos os presentes aqui na sala. Cumprimento os componentes dessa mesa e gostaria de falar um pouquinho do nosso palestrante, né, que é o professor Renato Monteiro. O professor Renato, ele é nefrologista. Em primeiro lugar, ele é brasileiro, é nefrologista, é professor de imunologia da Universidade de Paris e ele é diretor do Centro de Pesquisa em Inflamação da Universidade de Paris. Então, o professor Renato dirige esse centro de pesquisa, que eu tive a oportunidade de estar com eles lá no mês de setembro do ano passado, e fiquei, assim, muito impressionada com a robustez desse serviço, né? É um serviço de referência europeu, um serviço de referência no mundo para estudo sobre inflamação. Então, professor Renato, é uma honra ter o senhor conosco, e quem vai moderar essa mesa é o professor Nils Osley, que é doutor e livre docente pela Unifesp e atualmente é professor titular do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Então, o Nils é da casa, né, que tem o seu laboratório de pesquisa de ponta aqui. Então, Nils, é uma honra ter você aqui conosco, e a afinidade, né, que você e o Renato têm já é de longa data na área de imunologia. Então, agradeço a presença dos dois e vou passar a palavra para o Nils, que ele vai dar uma orientação para a plateia. Nós estamos com a sala lotada, então ele vai orientar vocês. Obrigado, Nils, obrigado, professor Renato. Obrigado, Dulce, obrigado, Camilo. Acho que é uma oportunidade única nesse tempo de pandemia. E como o Camilo falou, discutir uma ciência de ponta com o professor Renato, que é o chefe do Serviço de Imunologia e titular do Hospital Bichat. Aqui nesse webinar, o professor vai fazer a sua apresentação e todos vocês podem entrar no chat e enviar as perguntas, que ao final a gente vai conseguir colocar essas perguntas para o professor Renato e ele vai responder, e aí a gente vai deixar essa discussão bem acalorada. Então, eu agradeço a presença de todos e todas, eu espero que a gente tenha aqui uma ótima manhã, bastante conhecimento aí do professor Renato. Então, passamos a palavra para o professor Renato, solicitar que todos mantenham seus microfones desligados. Obrigado, professora Dulce, obrigado, professor Nils, obrigado, professor Manuel. É um prazer poder participar do webinar da Unifesp, é uma honra mesmo, e eu quero simplesmente precisar que é uma coisa pioneira para o nosso laboratório, e fomos, assim como vários laboratórios no mundo, né, extremamente motivados para entender essa pandemia atual. Então, vou apresentar alguns resultados do nosso laboratório e uma grande parte dos resultados da literatura que eu achei interessante para dividir com vocês.
Na realidade, essa doença é uma doença desconhecida, uma nova doença, que foi, de uma certa forma, na minha opinião, pouco valorizada no começo. Se acreditava que fosse uma gripe mais forte, uma coisa, e se discutia muito sobre a mortalidade da doença. O que soube que foi uma doença epidêmica, né? Uma doença realmente, um vírus, uma pessoa infectada, normalmente infecta 3 pessoas, então é um vírus extremamente virulento, uma potência muito forte. É uma doença rapidamente progressiva, ela vai de casos de pandêmica e pode progredir rapidamente de um país para outro, foi o que a gente viu, da China, na Itália, depois nós fomos contaminados, a Espanha, depois a Inglaterra, que achava que também não ia ser, e está realmente extremamente... Aí tem coisas particulares, porque, por exemplo, na Alemanha, houve-se muito menos casos do que se houve na Itália e na França. De uma certa forma, talvez pelo sistema de saúde alemão, talvez pela própria origem genética dos alemães, que são diferentes dos franceses, dos espanhóis e dos ingleses. Então, existe aí uma certa forma de uma caixa negra, né? A gente não sabe, uma caixa preta que não se sabe de onde vem, como porque essas diferenças, né? É uma doença heterogênea que realmente tem formas benignas, que são em 85% da população, e que vão evoluir para formas fatais em 1 a 5% da população. A doença viral é desconhecida, uma fisiopatologia que a gente está começando a tentar entender, né? E a cada dia a gente descobre coisas novas. É uma doença rápida, que progride-se em 2 a 4 meses, e a gente tem que entender para poder tratar melhor a doença. E realmente, depois do início da pandemia na França, os clínicos e os pessoal da UTI, que a gente chama aqui de reanimadores, né? Aí no Brasil chama intensivistas, né? Esse pessoal aprendeu com a prática, né? Com os pacientes, e aos poucos começaram a dominar e começar a tratar com tratamentos convencionais, com bioterapias. Na verdade, a doença pode ser uma doença que possa desaparecer, como ela apareceu. Isso a gente não sabe ainda. O que é interessante, você talvez colocar essa pergunta: será que esse vírus ele vai ser como outros, né? Onde você tem, na verdade, por exemplo, aqui no caso do SARS de 2003, que é o SARS-CoV-1, que apareceu e desapareceu, na verdade. Se ele existe, ele é realmente pouco virulento em termos de pandemia mundial. O ébola também, né, que são curvas que vêm. O Zika é uma doença que a gente não sabe ainda, mas ele realmente também está numa fase descendente. E a influenza, que a gente conhece, que podem existir pandemias, como houve já na Europa em 2014 e no passado, como vocês sabem. O que é interessante você lembrar é essa parte de baixo, onde você tem, no caso de uma pandemia, o alarme da mídia, né? Entra-se muito dinheiro, todos os países tentam colocar meios para tentar lutar contra a pandemia, indústrias, biotecas, acadêmicos, né? E aí você começa a atender e acaba-se a pandemia. Por exemplo, agora, atualmente, na França tem muitos laboratórios trabalhando sobre Covid, sobre a Covid, como se diz no Brasil, né? E, na verdade, a pandemia está diminuindo, nós estamos com muito poucos casos, as UTIs estão praticamente vazias, a doença está partindo. Não sabemos se vai ter uma segunda fase, claro, mas de uma certa forma, essa curva é uma curva clássica, né, que existe nessas pandemias, e é uma de uma certa forma é um alívio, né, para a sociedade saber que isso vai passar, mas de outra forma a gente não tem tempo talvez de encontrar os mecanismos e os tratamentos como a gente gostaria de ter. A fisiopatologia da doença pela Covid é mais uma doença, é um vírus respiratório, na verdade. Como o rinovírus, o SARS-CoV-1, como o CoV-2, são vírus que afetam o alvéolo, os pneumócitos, né, os macrófagos alveolares, e você tem aí uma ativação desse tipo de compartimento pelo vírus,
com uma produção forte de citoquina, que nós vamos falar mais tarde, L1, TNF e outros, né, e L6, como vocês sabem, e o vírus entra na célula pelo receptor o ACE2, que é um receptor de enzima de conversão, que é muito conhecido dos nefrologistas, né, que nós todos usamos nos controles da pressão glomerular, da hipertensão e toda a parte vascular. E, na verdade, esse vírus se liga no lugar do ligante natural, que é a angiotensina, se ligaria, então, no receptor e entraria na célula. Existe aí depois um aumento de vascularidade, uma agravação e uma pneumonia, que a gente fala que porque está em ligação com os pneumocitos e com o pulmão, né? Uma pneumonia importante que aparece e tem uma evolução extremamente rápida com os pacientes, e em alguns dias pode ser levado de uma pneumonia com agravamento para um agravamento fatal. O receptor é um receptor, como eu disse, de angiotensina renina e angiotensina 1, que vai se ligar nesses dois receptores. De um lado você tem dois tipos de vias, né? Uma via com angiotensina, o ACE e o ACE2, que é a angiotensina 2 e 3, que vai ser pró-atrófico e pró-fibrosis, pró-inflamatório, e levando a via o AT1R, receptor de AT1, uma vasoconstrição e uma lesão tissular, e o ACE2, que ligaria a angiotensina 1,9 e 1,7, que tem outro via mais antifibrótico, né? Ele entra por esse tipo de via de pathway, e que levaria a um tipo, seria teoricamente ligado a um tipo de proteção. Já vários grupos, pelo menos os chineses, que foram os primeiros a serem expostos a esse tipo de infecção, tiveram postulados que, na verdade, essa infecção é mais disseminada pelas gotas da saliva, né, de droplet, de respiratórios droplet, o aerosol, por contato, né, pela saliva, pela respiração, e também pelas fezes, que teria aí um papel, uma certa interrogação, mas se sabe hoje em dia que é uma fonte de infecção. Mas a maior parte, a infecção mais importante na contaminação, por isso é importante a máscara, portar máscaras, lavar as mãos, a mãos e, sobretudo, a saliva e o aerosol pelas máscaras. Essas infecções entram pela cavidade nasal, se acredita que pela cavidade nasal e nasofaríngeo seria muito mais contaminantes do que a cavidade bucal, e vai até o trato baixo respiratório, né, e pouco na parte intestinal. Existe gastroenterite pelo Covid, tem vários casos, aqui mesmo no Bixá tivemos casos de infecções com gastrointestinais, sem infecção respiratória, mas o que se fala muito é que o tipo de viremia, se a viremia é leve ou maior, né, uma viremia com vários tipos de replicação. Nos casos dos pacientes assintomáticos, teria teoricamente com leve viremia, e os pacientes teriam sim assintomáticos, mas isso é uma coisa meio, não sei, é um ponto de interrogação, porque na verdade os assintomáticos podem ter um sistema imunitário diferente que combatem o vírus, como a gente vai discutir mais pela frente. E aí ativando aí os diferentes vias dos receptores AC2 que ele vai entrar, ativando um desfuncionamento do sistema renina-angiotensina, um aumento da permeabilidade vascular, um edema pulmonar, uma dificuldade respiratória pulmonar rápida, né, conduzindo à morte com dificuldade. E uma coisa que não está representada aqui é o sistema de coagulação, que existe claramente demonstrado que esses pacientes entram em trombose, em embolia pulmonar, com muita trombose pulmonar, que agrava muito o quadro. Existe aí o cytokine storm, que a gente vai falar, e aí também uma participação do sistema adaptativo, né, com anticorpos de IgG antivírus, que é a proteína S do vírus, que pode até aumentar a replicação. Não se sabe muito bem, no caso do COV1, os IgGs
anti-S, S de spike, que é uma das proteínas do vírus, ele induz uma infecção importante em macacos, sendo agravante, patogênico. Os anticorpos, em serem protetores, eles passam a ser, podem ser patogênicos e agravando a doença. Existe aí também uma dúvida se desenvolvendo anticorpos, ou criando os anticorpos para combater o vírus contra essa proteína S, que é a proteína que liga-se no receptor AC2, seria uma maneira boa de proteger, mas os dados pelo COV-1 nos deixam uma certa dúvida quanto a esse tipo de estratégia. Desculpe aí, meu português ele anda realmente muito ruim, há muitos anos então eu tenho uns termos aí que são meio afrancizados ou inglesados de uma certa forma. Uma das revistas recentes que apareceu no Nature Review, pelo Tay et al., mostra que um pouco mais em detalhes a entrada do vírus pelo AC2, e você teria aí uma replicação viral, são vírus ARN, né? Esses vírus vão entrar produzir, a célula vai produzir o vírus, o coronavírus, e existiria aí, então, proteínas virais, uma maturação do vírus, e a célula vai produzir o vírus e relargar o vírus no corpo, né? Esse é típico desse tipo de vírus, né? Normalmente, quando você tem um sistema imunológico eficaz, você tem um combate ao vírus por citoquinas pró-inflamatórias e o sistema de células inatas, como macrófagos, monócitos e células T inatas, que vão produzir citoquinas e que vão tentar combater, aumentando a imunidade inata, por exemplo, macrófagos que vão fagocitar os vírus, se existirem anticorpos com a resposta adaptativa depois de 7 dias contra o vírus, você vai ter um aumento dessa fagocitose. De outra forma também por células CD8, que vai ter uma especificidade antivírus, que é capaz de matar a célula que contém o vírus, eliminar o vírus de certa forma, né? E esses eliminando. De uma certa forma, a célula infectada ela é limpada de maneira rápida, o vírus é inativado por anticorpos neutralizantes, e você tem uma lesão, uma inflamação relativamente pequena. Isso acontece muito nas infecções por HN1, que é o vírus da gripe, ou renovírus, tipos de renovírus, que também induzem esse tipo de mecanismo na luta antiviral. O que acontece no caso do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, o COVID, também chamado COVID, é que a infecção exerce um efeito de uma espécie de exacerbação numa fase da doença do sistema imunitário, do sistema imune, aumentando consideravelmente a ativação das células, sobretudo as células inatas, né, que é monócitos, macrófagos, eosinófilos, mastócitos e alguns subtipos de célula T, que a gente vai ver, produzindo citoquinas como IL-6, IPD, interferon, gama, IL-2, IL-10, MCCF, MIP e TNF-alfa. Você tem aí uma disfunção da resposta imunitária com uma infiltração de monócitos, macrófagos e células T, a tempestade de citoquinas, um edema pulmonar extremamente violento, uma pneumonia extremamente rápida que conduz à perda, à perda do paciente. Existe uma lesão multiorgânica que existe no final da evolução da doença quando ela é crítica ou severa, né? Alguns dados de alguns laboratórios aqui, no laboratório do Imagine, do professor Rioloká com o grupo do Parque, foram os primeiros a mostrar quando a epidemia na França começou, que realmente existe uma resposta do interferon tipo 1, que é o interferon alfa, né,
que diminui com a doença. Você, doença moderada, você tem interferon, que o interferon, a gente sabe que na resposta antiviral, o interferon alfa de tipo 1 é essencial, né? Nesse tipo que eu mostrei aqui, você tem uma resposta, desculpem, você tem uma resposta muito importante que depende do interferon de tipo 1, notamente para os linfócitos, e ele diminui com os pacientes que estão em severo e críticos. Você viu diminuição da quantidade de interferon tipo 1 em pacientes com UTI e UTIs. Isso aqui são os dados que tinham sido preliminares e que agora o paper está submetido no Science pelo Benjamin Terrier, que é do Georges Pompidou, em colaboração com o Instituto Imagine, o Instituto Cochin, e mostrando que realmente nos pacientes críticos você tem aqui ativação de vários genes, né, e fatores de transcrições que mostram a gravidade que esse tipo de vírus pode induzir, levando aí a uma diminuição do interferon de tipo alfa ou interferon score, né, tanto alfa 2 como a atividade de interferon é diminuída nos pacientes que estão em fase crítica, né, realmente mostrando que esses pacientes, a defesa natural antivírus é completamente afetada pelo Covid. Isso vai, em uma certa forma, em paralelo ao que se conhece com o COV-1, que você vê em camundongos que foram infectados pelo COV-1, eles mostraram no Cell Host Microbe, esse grupo americano, que realmente o interferon de 1 é o que normalmente você vê na parte do alto, que realmente reduz o vírus, o título do vírus, regula a inflamação e elimina a doença. E quando você tem uma resposta retardada do interferon, você desregula essa inflamação e aumenta lesões no pulmão. E quando você não tem resposta interferon, você tem uma ausência de lesão e inflamação. Então é o contrário. Nós estamos nessa fase do meio aqui, onde você tem a doença extremamente aumentada com uma certa decalagem da resposta interferon, mas uma certa forma com uma diminuição em pacientes graves, né, desses fatores antivirais. Esse citocromo realmente a IL-6 era a citoquina que aparecia e aumentava consideravelmente nos pacientes severos críticos. Nós fomos solicitados no BICHAP também para dosar essas citoquinas e participamos ativamente desse estudo, né, mostrando realmente que esses pacientes têm mesmo um aumento muito importante de IL-6, que tem um papel importante. Você vê aí nesse estudo que várias citoquinas no cytokine storm, não é só IL-6, você tem IL-7, você tem IL-1, IL-27, IL-10, NIF, a lista é longa, IL-18, IL-15, tem realmente muita citoquina, e vocês estão mostrando que a IL-6 é uma das mais importantes, porque ela induz o sistema de coagulação. TNF também é aumentado, TNF-alfa, IL-1 é menos do que os outros, né, comparativamente, IL-10 que é anti-inflamatório, é aumentado talvez para tentar diminuir a inflamação ou induzir uma resposta anticórpica, né, tipo IgA, por exemplo. Mas você tem uma resposta do NF-κB extremamente forte em pacientes severos e críticos, né, mostrando realmente que os vírus, com aumento de quimoquinas, né, quimoquinas são fatores que induzem recrutamento dos leucócitos no sítio de inflamação, ou seja, no pulmão. Aí você vê que realmente existe um aumento de neutrófilo significativo aqui nos pacientes com doença severa. Outros grupos, né, o grupo, por exemplo, do Lariboisière, estudaram que esses pacientes têm uma linfopenia. Linfopenia é importante, pacientes que têm críticos, têm estado crítico, né? Eles têm aumento de L1-beta, nesse estudo o L1-beta saiu significativo e L6 extremamente significativo,
o L1RA também, e eles estudaram o aspirado alveolar, e você vê que entre o plasma e o aspirado alveolar, o nível de estoquina é realmente de logs de diferença, realmente muito mais forte. Então a inflamação, a tempestade de citoquina, o cytokine storm, localmente falando, no termos do alvéolo e dos pneumócitos, dos macrófagos alveolares, é extremamente forte, extremamente violenta, levando a uma pneumonia que é extremamente grave. Felizmente não em todos os indivíduos, e não sabemos ainda por que é tão heterogêneo, só alguns casos, mais os idosos, né, os obesos, né, que são os mais suscetíveis a terem esse tipo de perfil. Nós então tentamos estudar os dois papéis, o sistema inato, né, que é os macrófagos, o sistema mieloide, né, essencialmente, mas também algumas células T, que são inadas, e células natural killers, e comparados com sistemas adaptativos, e você vê que o sistema inato ele é muito mais rápido, ele é efetivo, ele é não específico e falta memória imunológica. Enquanto que o sistema adaptativo você precisa de 10 a 14 dias para ter uma resposta forte, ele tem uma ativação específica contra o micro-organismo e ele genera anticorpos ou células para combater especificamente após a apresentação do antígeno, né, que a gente fala, ele genera também uma memória imunológica. E a nossa hipótese, que seria mais o sistema inato, pela rapidez desse tipo de doença, que estaria sendo afetado, né, nessa patologia. E a gente tem o sistema inato, como já disse, vários tipos de células que estão assim representadas, e nos primeiros tempos no Bichat, a gente tentou estudar mais os neutrófilos e os monócitos, porque eles são células que não se dividem, são essencialmente ausentes nos tecidos normais, os macrófagos não circulam, são mais os monócitos, né, que se derivam em macrófagos, né. Os neutrófilos têm um short life, eles morrem em 24, 48 horas, e os macrófagos são long life. E o importante é a defesa, né, são envolvidos em bactérias extracelulares, os neutrófilos, enquanto que os monócitos e os macrófagos são bactérias intracelulares e fungos. Na resposta viral, a participação do sistema mieloide é realmente pouco conhecida, né, mais a célula T que é estudada. Nós fomos estudar esses casos por causa da inflamação. A inflamação é extremamente forte nesses pacientes, com níveis extremamente altos de citoquina. Fomos então estudar os neutrófilos no sangue e temos dados também no aspirado ou no lavagem broncoalveolar de alguns pacientes. No sangue a gente viu que os neutrófilos têm um aumento de marcadores de ativação. O CD11B, você vê aqui aumento significativo do CD11B, dos monócitos também, CD11B, e que de maneira curiosa é que eles têm um aumento de PDL1, que é uma droga imunossupressora, né? O PDL1 é uma molécula imunossupressora e que aparece nos neutrófilos em pacientes que estão em uma doença relativamente moderada, você já tem nível alto do PDL1, e quando você tem pacientes que estão em UTI, você vê também um aumento significativo comparado aos controles. E os monócitos, você tem uma diminuição de HLA-DR, mostrando que tem, de uma certa forma, uma inativação do monócito. Não só a gente estudou a parte fenotípica, porque isso aí é feito por citometria de fluxo, né? Citômetro, né? E a gente analisando marcadores de superfície, mas a gente também usou estímulos. Nós estimulamos as células, alguns estímulos como a DHE, o TNF, o LPS, que é o lipopolissacarídeo de bactéria, né? E o que a gente se viu é que realmente em indivíduos controles, em neutrófilos de pacientes de controles, de pessoas com boa saúde, você tem uma resposta do TNF. Enquanto que você vê pacientes que estão
em UTI tem uma diminuição violenta da resposta ao TNF. Então, como se o neutrófilo que está aumentado no pulmão, ele não fosse responder ao estímulo necessário para combater o vírus. Ele está em exaustão. A mesma coisa com o LPS, você vê aí uma diminuição muito forte da capacidade de resposta desses neutrófilos do sangue dos pacientes que estão infectados. Por outro lado, nós estudamos também a netose. A gente sabe que neutrófilo libera NETs. NETs são extracellular traps, que são fragmentos do DNA, e você tem aí, por exemplo, formoester ou peptidoglican, que ligam aos Toll receptors, né? Você induz netose. Esses pacientes têm uma indução de netose, de NETs, bem diminuída, sobretudo os pacientes que estão em UTI. E, da mesma forma, você tem uma diminuição da capacidade fagocítica desses neutrófilos. A conclusão dos nossos estudos, que ainda são preliminares, são dados que a gente submeteu por publicação e para grant, para proposal, mostram que esses neutrófilos e os monócitos estão exaustos, eles não estão funcionando da maneira que a gente gostaria que eles funcionassem para combater o vírus e combater também bactérias oportunistas, que aparecem muito em UTI, né? Eles estão exaustos porque foram estimulados pelas citoquinas que foram produzidas por, provavelmente, macrófagos ou células T, ou pneumócitos, células epiteliais, que produzem também citocinas e que vão levar à exaustão da célula fagocitária, que tem um papel essencial no combate contra a bactéria e contra o vírus nesses pacientes. De uma certa forma, você também sabe-se que o SARS-CoV-2 liga-se no AC2. Recentemente mostraram que o CD147 pode ser também um receptor para o vírus. Você vê que o vírus ele mima não só o ligante, não mima não só a angiotensina, sistema de angiotensina para ligar no AC2, mas também o ligante do CD147 e é capaz de entrar na célula de maneira mais eficaz. Quando ele entra, ele libera citocinas, isso vai desencadear um quimotaxis do monócito ativado, né? Esse monócito ativado ou neutrófilo ativado, no caso do neutrófilo, vai ligar a célula endotelial. Existe talvez até um extravasamento desses leucócitos na parte intersticial, para diapedese. E você vê, por exemplo, no caso do monócito, você tem microvesículas que são liberadas, que jogam papel na coagulação, induzindo trombose. E aqui também o NETs tem sido mostrado que eles têm um papel forte na coagulação. Talvez o que a gente tenha visto precedentemente, pacientes que já devem ter uma liberação forte de NET, e por isso que eles não são mais capazes de relagar o NET, porque já liberaram de maneira espontânea durante a infecção. E isso nos pacientes com UTI ainda mais, né? Você vê aqui, de uma certa forma, dizendo que os pacientes que estão em críticos, né, em UTI, já estão com trombose e tem que ser anticoagulado. Outro elemento que a gente mostra em estudos dos colegas que dividiram os dados com a gente, o estudo do Lavoisier mostrando que o fator de transcrição IRF5, que é um fator ligado à ativação dos monócitos, né? Ele é específico de monócitos, como você vê aqui, célula dendrítica, NK, onde você tem aqui, e eles estão aumentados em pacientes diabéticos de tipo 2 com infecção. Se sabe que os pacientes diabéticos têm mais propensão para esse tipo de infecção, e você vê que eles têm realmente uma ativação forte dos neutrófilos e dos fatores de transcrição dos neutrófilos, induzindo monócitos intermediários clássicos e não clássicos, sobretudo os não clássicos parecem serem, e os intermediários sejam os monócitos que sejam mais afetados nesse tipo de patologia.
são dados que estão ainda submetidos para publicação, que não estão disponíveis. De uma certa forma, você vê aqui o que eles propõem são os pacientes diabéticos que têm hipertensão e esses marcadores clássicos do diabetes, o HbA1c. Eles têm uma diminuição, uma monocitopenia, diminuição dos monócitos de via clássica, com aumento de ativação dos monócitos que voltam, com uma inflamação, RF5, que vão levar a contribuir a produzir citocinas. Os monócitos são grandes produtores de citocina, e induzirem hiperinflamação e agravarem a doença. De uma certa forma, está resumido nesse tipo de slide, onde você tem um vírus que é capaz de tentar induzir uma resposta interferon, que vai tentar combater o vírus, mas que vai diminuir com a gravidade da doença, porque vai deve ser ineficaz. E essa ativação das células T, das células natural killer, sobretudo do macrófago, que vão ativar de maneira constante diferentes vias de ativação das células, né, tentando combater o vírus, mas que na verdade acabam sendo deletérias, produzindo um excesso de citocinas que acabam levando à exaustão de células que não produzem citocinas, como neutrófilos, por exemplo. Neutrófilos, que eu mostrei no começo, estão exaustos, né, que eles recebem, eles têm receptores para essas citocinas, como IL-8, por exemplo, eles entram em exaustão, tentam funcionar e acabam, no final, sendo ineficazes, e o que acaba matando esses pacientes, às vezes, é a infecção secundária, né, que eles estão extremamente superinfectados com bactérias e não são mais capazes de fagocitar as bactérias, como eu disse, são bactérias extracelulares. O que eu disse da proteína anti-spike do COV1 é por esse meio que se explicaram no paper do JCI Insights, que foi revisado nesse paper da Miriam Mehadi, que acabou de sair agora em junho, no Nature Review of Immunology, mostrando que esses imunocomplexos podem ativar a via dos receptores para imunoglobulina, fosforilando os ITAMs, induzindo uma ativação excessiva e contribuindo nessa agravação dos pneumócitos e induzindo a pneumonia. Pelo menos que eles mostraram em macacos e primatas, né? Em relação à célula T, as células T, vocês sabem, existem as gama-deltas e as alfa-betas. As células T inatas, mais conhecidas como alfa-beta, T-cells, né? Tem a semi-invariante e invariantes, e sobretudo os dois tipos aqui, a INKT e a MATE, que é a Mucosal Associated Invariant T-cells. A invariante T-cells, não conventional T-cells, tem um ligante, liga-se no CD1 em vez de se ligar em moléculas de MHC de classe 2 e classe 1, como CD8 e CD4, eles vão reconhecer peptídeos, glicolípidos, que são apresentados pela molécula CD1D, e ela é invariante, ou seja, o receptor T é invariante, ele é bem conservado. O problema da célula da INK é que ele é extremamente pouco frequente na circulação. Ela promove mais uma resposta antimicrobial, né? Antimicróbio, tanto com bactéria como para vírus, TOL3, via TOL3 e TOL7, que são receptores TOLs para vírus, também o TOL9, e produzindo várias ações quando ela reconhece o antígeno desses tipos de micro-organismos, ela vai gerar reações ativando célula B, ativando macrófagos, matando por monócitos e macrófagos, ou liberando granzimas para recrutar granulocitos, para recrutar células T que vão agravar a doença.
As mates, por exemplo, elas têm dois tipos de população. Mates CD8, que produzem granzima, ou seja, enzimas que são capazes, são citotóxicas, que vão destruir a célula que está infectada pelo vírus. Produzem também citocinas como IL-17, interferon gama, TNF-alfa. E você tem a mate que é dupla negativa, né, que é uma célula que tem marcadores diferentes desse tipo de, que não é CD8, que tem o marcador 161. Eles têm algumas diferenças de fatores de transcrições, em termos de intensidade de fator de transcrição, como TBET e ROGAMA-T. Ele funciona mais por diferentes tipos de vias de célula T, TH1 ou TH17, são diferentes, e tem algumas diferenças que são poucas importantes em termos de imunopatologia. As mates, por exemplo, elas têm sido ativadas durante infecções virais. Você vê esse artigo de 2016, mostrado pelo grupo do Paul Kennerleman, mostrando que realmente eles existem tanto quanto no vírus da hepatite C, quanto no vírus da gripe, no vírus da dengue. Você tem uma implicação importante das mates. Esse grupo de Tours, que é o grupo do Christophe Paget, mostrou recentemente no paper que está no MedHitchVic, que está em revisão no JCI, mostrando que realmente os mates aumentam na circulação, e são CD69 positivos, que é um marcador de ativação de mates. Eles também têm um aumento de PD1, como os neutrófilos, o que é interessante, porque eles aumentam a ativação, mas também uma molécula imunossupressiva, né? Eles mostraram que quando você compara, por exemplo, mate no líquido, no aspirado broncoalveolar, aumenta a mate ativada com o CD69 e com o PD1. Também tem um aumento de célula T gama-delta, que é uma célula também inata, né? Com o CD69 menos intensa que nos casos das mates, e também aumento de PD1. Existe também um aumento de NKT, com CD61, CD69 e PD1. Então você vê aí uma ativação de células inatas, T inatas, né, pela infecção do Covid, e com produção intracelular de citocinas. Você vê aumento de interferon gama no aspirado, aumento de IL-17 extremamente forte nesses pacientes. Nossos resultados com a Agnès Leeuwen no Instituto Cochin, nossos pacientes do Bichat, estudamos praticamente 80 pacientes em cada grupo. O SMIT é a unidade de doenças infecciosas do Hospital Bichat. E tivemos o mesmo tipo de observação que o grupo de Tours. Nosso artigo está em preparação para a publicação, mostrando que realmente existe uma diminuição de T-alfa-beta, uma diminuição que não é significativa do gama-delta, mas você tem aqui um aumento do CD8, CD69 positivo, extremamente forte, e dos mates, que são CD69 positivo, mas um nível de ativação que é realmente muito maior do que a gente observou o Christophe, que estava por volta de 40%. Nossas ativações chegam a praticamente 70%. E eles têm também marcadores do NK, CD56, mostrando realmente que existe uma ativação dessas células inatas, que são células que produzem citocinas, tanto protetoras como citocinas que são agravadoras da doença. Nesse caso, por exemplo, a gente vê aí a produção de granzima B, que aparece no MATE em REA, quer dizer reanimação. São unidades de UTI aqui na França, que a gente chama de reanimação, né? médica, né? Reanimação médica. E nesses pacientes que estão em reanimação, tem mates bem mais ativados com granzima B que os pacientes que estão na doença infecciosa, que estão menos graves. Então a gente tem um aumento de granzima B, de L4, de TNF-alfa, nesses pacientes que são mais graves,
e também CD8 com um aumento de L2 e interferon gama. Então, para resumir esses resultados, na verdade, não tem nem como ter nem é preciso ter um slide de resumo. Esse paper que acabou de sair no Cell mostra exatamente isso. Você tem uma diminuição dos fatores de transcrição na resposta interferon 1 e interferon 3, que estão extremamente diminuídas na infecção do Covid, e um aumento muito forte de citoquina, que leva a uma fase excessiva da doença pró-inflamatória, ativando os fatores de coagulação e destruindo células, né? Talvez, por vezes, o coenzima B é uma das citocinas que podem estar fazendo um papel citotóxico severo localmente, como outros enzimas que poderiam estar atacando o próprio indivíduo. Em vez de defender, ele está lá para matar o vírus, mas ele acaba se destruindo, porque está tudo infectado, e essa resposta sendo excessiva aumenta a letalidade do paciente. Aí a gente vai falar um pouquinho de tratamento no final da exposição, mais rapidamente, né, que o tratamento a doença heterogênea, quando você não tem sintomas, você tem praticamente esses sintomas de fadiga, de espineia, anosmia, o rash cutâneo, vasculites, doença falta de ar, né? Embolia pulmonar, ou insuficiência de multi-órgão. Aí você tem uma doença extremamente heterogênea. Você pode variar tanto pacientes sem sintomas, os pacientes que têm PCR positiva, tanto nasal como frontal, por sensibilidade, tem 60% que são positivos em pacientes que são sintomáticos, né? Tem pacientes que têm sintomas, mas não são PCRs positivos, e nós tivemos casos aqui no Bichar que tiveram PCR positivo só dentro do brônquio, né? Com lavado broncoalveolar, por isso que eles fazem lavado broncoalveolar, às vezes para fazer a PCR localmente no brônquio, porque foi negativa antes, mas os sintomas eram tão parecidos do Covid que tivemos que fazer pelo lavado broncoalveolar, e aí você vê a positividade. E o que é muito interessante é que o CT, né, que é a tomografia, ela é mais sensível. Nos casos sintomáticos, você tem aí as pneumonias que aparecem. Nós tivemos colegas, por exemplo, médicos aqui, que é o chefe da nefro, que teve que pegou a doença por um dos pacientes. Ele foi tratado em casa com febre, muita canseira, muita fadiga, e ele acabou saindo, mas levou um mês para sair, com 12 dias na cama, com febre alta, e aí nós trouxemos ele aqui para fazer um scan, né, que é uma tomografia, e vimos que ele tinha lesões pulmonares já, mesmo sem precisar de oxigênio. Você vê que realmente é uma doença extremamente grave, e tem que se tomar cuidado com esse tipo de doença. Na verdade, durante a admissão, isso aqui, você tem a admissão durante 7 dias, né? E depois você tem uma fase que entra em dispneia, você já vê realmente rápida, uma evolução para destresse respiratório que é relativamente rápida, em 3 dias, e passagem para UTI já com média de 10 dias. Então você vê que realmente a doença realmente evolui muito rapidamente. Isso foi publicado no Lancet, mostrando que realmente existe uma evolução extremamente rápida. Quais são os tipos de approaches? Existe nesse artigo que apareceu em abril na JAMA, mostrando as várias opções que se dariam no tratamento. Você tem, para combater as citoquinas, claro, você tem que usar anticorpo, bioterapia, no caso dos anticorpos, seja contra o receptor ou contra a citocina, né? Temos também inibições para prevenir a entrada do vírus, sejam drogas que possam inibir
esse tipo de molécula, TMPRSS2, que são implicados na entrada do vírus, que é essa proteína spike que se liga no AC2. Outros tipos de antivírus que vão entrar para inibir a entrada do vírus. A cloroquina, que também é outra molécula que muito se discutiu no mundo inteiro, porque ela tem uma inibição, poderia ter uma inibição viral e facilitar a luta antiviral, né? Outras drogas que seriam antivirais, o lopinavir, o darunavir, que inibem o tipo proteases, né? Que jogam papéis na replicação do vírus, o ribinavir, o remdesivir, que aparentemente, eu não vou falar mais, então posso falar aqui, aparentemente, se você tratar cedo, ele acaba sendo eficaz nas formas menos severas e que impediriam pacientes de progredir por formas severas. E existem múltiplas outras vias que poderiam ser usadas para tentar bloquear, por exemplo, a exocitose, tá? Mas que por enquanto ainda não estão disponíveis. A história da cloroquina, ela é interessante porque é uma droga que não só usada em malária, mas usada em doença autoimune. Ela, in vitro, ela parece ser eficaz contra vários vírus, mas não teve clínico benefício que foi demonstrado de uma maneira clara. Houve-se vários trials que foram feitos, inclusive aqui na França, pelo professor Raoult, mas os resultados que ele, como se diz em inglês, claim que funciona, seriam resultados assim, questionáveis, porque na verdade a mortalidade nos pacientes que ele tratou, que eram pacientes entre 40 e 50 anos, é muito pouco, é muito menor do que os pacientes idosos ou obesos. Então, e faltou também grupo controles, a ausência de grupo controle importante nos estudos levaram a dúvidas. E vários ensaios clínicos recentes mostraram que não existe uma eficácia para essa droga no tratamento anti-Covid. Apesar de que isso ainda é controverso, tem outros trials que estão em andamento, mas o problema disso é o grupo controle, usando em pacientes que têm mais a risco que o paciente acima de 65 anos, 70 anos, os grupos controles faltam nesses estudos e não existe ainda uma conclusão em favor da cloroquina do uso nessa doença. A doença é dividida em 3 fases, né? A fase de early infection, onde você tem poucos sintomas, depois você vai ter a febre, a fadiga, e aí você vai ter uma fase inflamatória que começa no estágio 2 para o estágio 3, com alteração de pulmão, com falta de ar, às vezes com dores para respirar, e essa fase de hiperinflamação. Sabe-se que as drogas antivirais, a cloroquina, tem que se começar relativamente cedo para que funcione. A cloroquina e a hidrocloroquina são mais questionáveis. Os antivirais, como o remdesivir, parece que existe um efeito na fase do estágio 1. Já no estágio 2 e 3, o corticosteroide tem sido extremamente eficaz por via oral, e quanto mais cedo você começar entre a fase de estágio 1 e estágio 2, melhor é o prognóstico do paciente. Tem gente usando também imunoglobulina e VIG, né? Os estudos estão em andamento, ainda não são conclusivos. Os inibidores de L6, que a gente vai falar, e L2, os JAK inhibitors, também são drogas que estão em teste atualmente. Quanto ao tocilizumab, que é um anti-L6 receptor, como eu disse aqui embaixo, esse estudo chinês mostrou
que existe, faltando o grupo controle, né? Eles não fizeram um grupo controle adequado, e você vê que existe realmente uma melhora em quantidade de oxigênio nos pacientes graves, nítida após o tratamento, e com a melhora antes do tocilizumab e depois do tocilizumab, com melhoras nítidas da evolução. Realmente, essas impressões parecem estar em boa fase. Outros grupos aqui em Paris, o grupo do Olivier Mine, no Necker, está conduzindo um estudo que chama Core-Immuno para tratar pacientes graves com anti-L6 receptor, tocilizumab, e os resultados parecem estar em concordância com os grupos chineses. Eles ainda não terminaram, não concluíram ainda, não fecharam o estudo. Então, com um grupo controle, que não faltou nesse estudo dos chineses, mas parece que o tocilizumab seria uma opção terapêutica. Outra opção seria o anakinra, que é um inibidor antagonista, né, do receptor IL-1, e você vê nesse estudo do grupo do NTA na Holanda, mostrando que realmente existiria um efeito protetor com injeções de 300 mg once daily por dia, né, com um grande benefício com diminuição da quantidade de oxigênio, como se observou para o IL-6, isso em pacientes gerais, em pacientes que estão em UTI, a dose tem que ser dada a cada 8 horas, com melhora também do oxigênio. E o mesmo tipo de observação foi feito por um outro grupo italiano, mostrando também que os pacientes, são 5 pacientes que foram tratados, e eles tiveram uma melhora pré e pós com anti-IL-1, com antagonista de IL-1. Você vê aí na tomografia que o pulmão está bem melhor, com melhora de CRP, temperatura, a melhora do CO2, etc. Ferritina também, que é outro marcador de inflamação. Então, o resumo da estratégia terapêutica seria, como existe aí uma ausência, né, os antivirais seriam ideais no começo, né, o rendimizia, e uma vez que a doença que está instalada, seria entrar com bioterápicos e corticoides. Corticoide é extremamente aconselhável, mas os bioterápicos, quando você tem a piora dos casos, entrar com a anti-L1, antagonista de L1, anti-L6, o anti-C5, eculizumab também é outra droga que eu não falei, né? E que então também são utilizados, associados a antivirais e corticoides. Na verdade, o velho corticoide ainda é uma droga extremamente útil, que tem que ser usado, e aqui se usaram muito na UTI aqui no Bichat. Nesse slide do Van der Kolk, ele fala de usar corticoide na fase final. O que a gente aqui no Bichat fez foi usar realmente já quando o paciente começa a passar para a UTI, já entrar com corticoide de cara, porque é lá onde ele vai ter o melhor efeito, e também anticoagular o paciente. Então, aqui, esse slide simplesmente para mostrar assim, a corrida atrás das vacinas, né? Vão levar praticamente 1 ano e meio para a gente chegar a ter uma vacina, se essa vacina funcionar. Então, realmente é deprimente quando você pensa que o tempo que hoje em dia, durante uma pesquisa acadêmica, pré-clínica, clínica, fazer manufacture e aprovar pelas agências, você leva 1 ano e meio. O Luiz Pasteur teria demissionado, né? Na verdade, todo esse pessoal, Metchnikoff, esse pessoal todo que trabalhou com vacina, não poderia ter feito as descobertas que eles fizeram hoje. Na verdade, realmente complicou muito, certo, é muito mais seguro, mas numa caso de uma pandemia desse tipo, realmente, você se questiona realmente se tudo isso é necessário, todas essas etapas, né, no desenvolvimento de uma droga como uma vacina. Se a gente não poderia ser mais rápido.
nesse meio termo, esse cara que chama Mikael Netia, da Holanda, ele trouxe uma ideia nova chamada Trained Immunity, um programa de Innate Immunity Memory para pessoas em boa saúde e em disease. Ele publicou isso no Science em 2018, eu acho, 2016, e realmente isso foi antes da pandemia. Ele já vem trabalhando, nós convidamos ele no congresso que nós organizamos em Nantes. Eu sou presidente da Sociedade Francesa de Imuno, e ele veio falar no congresso de Nantes, e foi muito interessante o que ele nos mostrou, e eu vou tentar mostrar para vocês esse tipo de conceito de imunidade treine, né, envolvida pelos outros. Na verdade, você tem vários modelos que mostram que se você tiver um modelo experimental por vírus, você pode proteger contra outras doenças, né? Você tem, por exemplo, algumas, tanto em vertebrados e não vertebrados como em vertebrados, por exemplo, o BCG, que protege contra candidíase. Um cândida vacinação que tem uma proteção independente de T e B cell, ou por exemplo, o CMV de camundongo, que faz uma proteção tipo NK, né, que é mais importante para outro tipo de doença, e o BCG, que induziria outro tipo de proteção. Por exemplo, no caso do BCG contra candidíase, você vê aqui que realmente em animais que receberam a vacina BCG, você tem uma proteção contra Candida albicans que é independente do bacilo de Calmette-Guerin, que a gente fala aqui na França, que é para tuberculose, que não tem nada a ver com a Cândida. E você vê que isso realmente é interessante, porque na verdade é independente é mais ligado ao sistema mieloide, porque na verdade quando você tem SCID, por exemplo, você tem uma doença, o BCG está afetando a Candida albicans, mesmo em ausência de células de linfócitos, né, T e B. Ou seja, realmente um sistema innate que está ali em jogo. E como isso ocorre em humanos, eles mostraram, por exemplo, que o BCG em pacientes, o sangue foi coletado em 2 semanas, 3 meses, e você vê aí que protege contra tuberculose, mas também contra Staphylococcus aureus, contra Cândida. A resposta contra a Cândida com interferon, né? Quando você tem interferon contra a Cândida, contra Staphylococcus aureus, in vitro, claro, nesses pacientes que foram vacinados. O BCG também aumenta citocinas do monócitos, né? Você vê que ele aumenta TNF, aumenta IL-1 beta, né? Staphylococcus aureus, o Candida albicans como estímulo. Realmente você mostrando que quando você coloca o BCG, que teria teoricamente ser específico só da tuberculose, você tem uma ação contra o Staphylococcus aureus, contra o Candida albicans. Por exemplo, na febre amarela, por exemplo, você tem o mesmo tipo de perfil, que foi publicado em 2018 pelo mesmo grupo do Netia, que é o cara que mais estuda isso, realmente mostrando que você tem no BCG versus placebo, você tem aí uma vacina de yellow fever, uma viremia que realmente diminui muito mais no grupo que recebeu BCG em relação ao grupo que recebeu placebo. Esse aqui para mostrar as correlações com as citocinas e yellow fever. E o modo de ação que ele postula é que seja uma reprogramação epigenética em célula mieloide, porque acredite, como eu disse no começo, célula mieloide ela não tem memória imunológica, né? E você teria aí uma reprogramação epigenética induzida pela infecção. Você aí ativa o macrófago, né, por epigenética,
E quando você tem, ele volta a entrar em repouso, ele tem uma reinfecção, existiria uma memória epigenética e ele poderia agir contra outros micro-organismos, né? É uma espécie de reação cruzada que seria útil. Na verdade, ele tentou entrar identificar quais seriam as vias, né? Seriam mais vias metabólicas que seriam induzidas pelo BCG, com alteração metabólicas que induziriam esse tipo de modificação, que transformaria uma infecção, não pelo mesmo agente, mas por outro agente, um macrófago que seria mais ativo e poderia combater um outro tipo de agente, como no caso do Candida albicans ou Staphylo aureus. E aí as vias metabólicas que seriam usadas no emitório IF1-alfa estariam aumentadas e ativariam, né, o macrófago que a gente chama trained monócitos. O próprio Netter está fazendo um estudo com pessoas que são vacinadas em BCG, se eles têm uma evolução mais favorável em relação à infecção do Covid, da Covid-19, né? E os resultados devem ainda sair esse ano mesmo. E nós vamos poder saber se a BCG protege os pacientes, os indivíduos, contra esse tipo de vírus, que é o SARS-CoV-2. E por que o Netter teve essa ideia? Porque, na verdade, ele usou argumentos que os migrantes que vêm da África para a Itália, com a pandemia na Itália, os migrantes de origem africana, eles tinham mais resistência à Covid do que os italianos. E isso levou à ideia de que na África você tem muito mais exposição à tuberculose, então, a vários tipos de agentes, que esse trem de imunólogos estaria muito mais forte nos africanos do que nos europeus. E isso levou ele a produzir esse tipo de ensaio na Holanda, e a gente espera que isso seja positivo, porque a ausência da vacina, a gente não sabe se a vacina vai funcionar. Então, no futuro, ou a gente não vai ter Covid, como eu disse no começo, ou seja, uma curva que o Covid vai desaparecer e vamos ter outros tipos de infecções, e essa infecção vai nos servir para tentar estar pronto para próximas pandemias e poder combater de uma maneira mais eficiente. Ou vamos ter uma segunda vaga, né, de infecções. Será que a vacina, que a Moderna Terapêutica e outros, são vários grupos, os ingleses em Oxford também têm outras opções, em Cambridge, ou novas drogas na terapia, que poderiam agir como nas proteases, tentar bloquear o vírus, ou bioterapias eficientes. Isso realmente a gente não sabe, ou seja, o Covid endêmico poderia mutar cada ano, né, como os vírus da gripe, e aí a vacina não funcionaria. Existem informações recentes dizendo que a imunidade contra o vírus ela não dura mais do que 3 meses. De uma certa forma, seriam mais em fases com o que a gente observa com o vírus do H1N1, que é o vírus da influenza. Seria importante ter esse tipo de approach da trem de imunologia para tentar nos proteger de uma maneira mais eficaz. Eu pessoalmente, não excluo esse tipo de approach, porque realmente é uma coisa nova e interessante. Bom, obrigado pela atenção e eu fico à disposição para perguntas, se vocês tiverem. Bem, gostaria de agradecer. Vocês estão ouvindo? Estamos sim, professora. Então, gostaria de agradecer aí a brilhante apresentação aí do professor Renato, né, que nos apresentou respostas interessantes do hospedeiro, tratamentos, né, e a possibilidade de vacinas aí em estudo. Muito interessante a vacina para tuberculose e essa relação com os africanos.
Então, a sua revisão foi bastante densa, aprendemos muito, e passo a palavra para o Nils pegar as perguntas aí que a sala deve estar. E queria falar, professor Renato, que o professor Draibe está na sala, viu? Ah, sim. Um abraço para ele. Abraço, Sérgio. Tem vários nefrologistas aqui, viu? Não falei de rim dessa vez, mas... Renato, assim, como a professora Dulce falou, tem vários comentários elogiando a palestra. Eu acho que ela foi bem ampla, uma revisão super atual de alguma coisa que a gente está descobrindo, né, diariamente, sobre essas informações. Eu vou começar com algumas perguntas que estão aqui. Eu fui tentando resumir. Eu acho que um dos grandes pontos é sobre esses fatores, essas comorbidades que estão mais relacionadas à mortalidade no COVID. E uma delas seria o diabetes tipo 2. Então, algumas pessoas estão perguntando se essa disfunção na resposta do interferon do tipo 1 poderia, de alguma forma, se relacionar com idosos e idosos diabéticos, porque por isso eles seriam mais propensos a ter a maior taxa de mortalidade. Você acha que a função dessas células em resposta ao interferon justificaria, de alguma forma, o risco? Olha, o que a gente sabe no diabetes é realmente eles têm mesmo uma ativação maior, como eu mostrei, do ERF5, dos monócitos, e são mais propensos a uma ativação monocitária nítida, né? Mas eu não sei se esse grupo tem resultados sobre interferon. Nós não estudamos ainda o diabetes de tipo 2, né, que a gente fala, que é o mais afetado, porque isso é mais correlado com a idade, as pessoas mais idosos, obesos, né? Mas eu acredito que sim. Eu acho que o interferon deve ser realmente mais defeituoso nos pacientes diabéticos e obesos, né? A obesidade também tem uma inflamação crônica subjacente, né? Ele tem uma propensão maior a ter uma exaustão do sistema antiviral, na verdade. Mas eu não tenho dados, eu não conheço dados ainda em diabetes tipo 2 sobre interferon 1, mas a hipótese é consistente. Um dos pontos que a gente ouve na história natural do COVID e sua relação com o sistema imune é que parece que realmente a imunidade inata estaria mais desregulada, digamos assim, né? Você mostrou dois dados interessantes, o neutrófilo expressando o PD1, dando uma ideia de que você poderia ter essa exaustão de um neutrófilo, ao mesmo tempo que o macrófago expressando mais o IRF5, que é um fator de transcrição. Exato. A diferenciação para o macrófago mais pró-inflamatório. Você acha que isso são fases da doença? E aí, essa hiperinflamação que a gente fala está exatamente nessa incapacidade do macrófago ser regulado de forma correta e, por conta disso, ele mantém esse estado e aí o paciente acaba indo para as complicações? Eu acho que sim, é isso que o que eu gostaria de saber, realmente, a gente tivesse um segmento no doente, né, longitudinal, de uma maneira de olhar a produção intracelular no macrófago, no monócito, né, no macrófago no lavado broncoalveolar, mas a gente não pode fazer broncoalveolar no paciente que já é a risco, né? Nós só estudamos o BAL, né, que é o broncoalveolar lavage, em pacientes que tiveram isso por outras indicações, né? Porque por problema ético isso não é permitido. Mas no sangue é possível, a gente deveria fazer mesmo de um estudo longitudinal para saber a partir de quando o monócito começa a produzir. Esses estudos são programados, né, nesse grant que a gente enviou para a ENER sobre o macrófago e o monócito. A gente propôs isso, né, de fazer um segmento para saber quando que o monócito, em que fase da doença, ele começa a se desregular e entrar. Acredito que seja entre estágio 1 e estágio 2, né? Mas quais são os fatores que levam a isso? Isso que é interessante. O Jean-Laurent Casanova, que você deve conhecer, que eu imagino, né? Ele acredita que seja um fator genético, porque você tem uma heterogeneidade na população.
tem gente na mesma família que tem o vírus e não tem nada, e outro que acabam sendo fatal, tem uma resposta extremamente grave. E isso são coisas que a gente não sabe ainda, do polimorfismo, de vários receptores, várias moléculas que estariam em jogo nesse tipo de resposta antiviral. Mas eu acho que, como você disse, a gente aprende todo dia com essa doença, né? E realmente, eu acho que em toda a minha carreira eu nunca vi tanta paper sobre uma coisa só em pouco tempo, né? Realmente muito pouco tempo. Então, realmente, eu acredito que nós vamos aprender muito. Tem muita coisa também que é incompleta, informação que não é, mas acho que ao final as coisas começam a se confirmar. Por exemplo, o cytokine storm, a produção intracelular de citoquina nos mates, no gama delta, no monócito, são células que produzem citocinas e estão extremamente aumentadas na COVID. Nós tivemos dois pacientes que nós tivemos lavado broncoalveolar e nós olhamos a célula dentro do macrófago alveolar. É impressionante, por exemplo, passamos de 50 picograma a 4.000, quer dizer, é realmente micrograma, nanograma, ordem de TNF ou de granzima, quer dizer, a quantidade de citoquina que tinha no macrófago alveolar é realmente muito forte, como mostrou o grupo E por que isso, né? Você tem razão, realmente são coisas que ainda a gente não tem a resposta, infelizmente. Eu vou unir algumas perguntas aqui. Ô Nils, só um comentário, se você puder aumentar um pouquinho o volume do seu microfone, as pessoas estão falando que está um pouco baixo. Eu tentei, mas eu não sei onde que é isso, mas... Eu acho que no seu próprio Mac, você está no Mac? Então clica aqui no símbolozinho de microfone, no seu teclado, que provavelmente vai subir na parte superior. Não tem? Não, mas tudo bem. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Por favor. Obrigado. Então, Nils, tem uma pergunta do Vinícius. Ele está um tempinho esperando, você localizou aí? Bem, eu vou juntar um pouco as perguntas. Tá legal. Estou juntando um pouco por temas, então, assim, eu vou tentar fazer tudo mundo que... Então, um pouco do que a Dulce está falando do Vinícius se relaciona com as outras perguntas de pacientes assintomáticos, né? A maioria dos estudos que você mostrou são pacientes que estão na UTI ou estão chegando no hospital e que depois foram para unidade de terapia intensiva e você consegue... Exato, exatamente. A pergunta é como que essa resposta que vocês veem se comporta no indivíduo que a gente sabe que é assintomático, que você detecta o vírus, mas ele não tem sintomatologia, e até você mostrou uma tomografia. E é esse tempo entre você ser infectado e fazer uma resposta que seja positiva, né, com positividade para imunoglobulina, que era basicamente a pergunta dele. Quer dizer, você tem um paciente assintomático, ele pode até positivar ou não a resposta humoral e continuar transmitindo, se vocês conseguirem analisar parâmetros imunológicos para tentar entender esse tipo de comportamento. Exatamente. Isso aí é o enigma, né? Porque que pacientes você tem uma resposta anticórpica que produz uma proteção com anticorpos neutralizantes, né? E que vão proteger o indivíduo de uma infecção mais grave, de ter praticamente pouca infecção, ou para ser completamente assintomático. Esse tipo de resposta que a gente gostaria de ter, esse tipo de resposta que todos estão procurando saber, né? Porque que tipo de influência genética teria o sistema imunitário e que tipo de perfil genético seriam as pessoas que estariam naturalmente protegidas e teriam uma resposta muito pouco evidente. Quais são os fatores genéticos que controlariam isso? Em termos de resposta anticórpica, a gente acredita muito na resposta do tipo IgA, né, que é IgA na mucosa, e tem dois papers que estão submetidos aqui no MED Retvix, lá, que mostram que IgA são predominantes como neutralizantes. Talvez aí existiria
uma melhor regulação do ponto de vista de resposta mucosa, de resposta imune, não mucosa, mucosa immunology, né, que teriam papel protetor imediato, né, porque realmente as EGAs são polireativas, né? Nós tivemos uma tese no estudo, imagina, no grupo que você conhece, News, que é o grupo da Nadine Cerf Bensusson, e tinha um rapaz, eu participei do júri, ele mostrou lá, as EGAs são polireativas, ela é impressionante como, por exemplo, no microbiota, ela reage com vários antígenos, vários tipos de bactérias, às vezes com diferentes intensidades de anticorpos. Esse tipo de resposta que tem que ser melhor analisado, acho que no futuro, para a gente poder entender por que certos indivíduos reagem, talvez com uma resposta já praticamente, é claro que é adaptativa, porque já depende do linfócito T para ser produzida, mas de uma certa forma ela é polireativa, né? E essa polireatividade de alguns anticorpos, como no caso da IgA, é pouco entendida. Talvez ela seja protetora contra o vírus. E esse tipo de mecanismo, eles estão ainda poucos conhecidos, que a gente concluiu na tese lá, porque tinha vários, como se diz, rapporteur, né, que é o que como se diz, examinadores e os que fazem os relatores, né, da tese, e eles estavam dizendo exatamente isso, que realmente a gente não sabe direito qual que tem na região variável de alguns anticorpos, como do tipo IgA, novamente, que são mucosas, que explica essa polireatividade, por que certos indivíduos têm melhores que outros, um pouco na ideia do NETA, que usa mais esse tipo de trend immunology para monócito, aí teria isso para anticorpo, e que daria uma proteção já natural, né, contra vírus, e que não pegam menos vírus, pegam menos gripe, talvez pegam menos o COVID-2, e que acabam sendo mais protetores, porque a IgA ela ligaria com vários tipos de antígenos, né? Mas isso são ideias bem assim, que eu tive agora, porque eu estava saindo da tese, a gente discutindo, mas deve ter muitas outras hipóteses, na verdade. Eu pessoalmente acredito que os anticorpos IgG e IgM na circulação podem ser protetores, mas eu não acredito muito não, porque tem esse estudo do grupo chinês que mostra que os IgG anti-spike que induzem a doença. Então eu conversei com o professor Tim Sipta aqui, que é um intensivista, chefe da UTI do Bichat, e ele falou que tinha pacientes que tinham anticorpo que estavam morrendo, quer dizer, eu gostaria muito de estudar esses pacientes em termos de anticorpo e de receptor FC, porque eu trabalho com isso, né? Mas não tive essa oportunidade, porque tinha outras prioridades. A gente tinha que estudar citocina, tinha que estudar monócito, tinha que estudar... Então, acabou sendo... mas eu acho que é uma coisa interessante, porque a resposta anticorpo ela pode variar muito e depende do tipo de anticorpo, se é mucosa, se é sérico, se é IgG, se é IgA, se é IgM. E isso tudo eu acho que entra em conta também com a variedade genética da resposta imune, né, de cada um. Então... Obrigado, Renato. Eu vou dar duas perguntas, só para a gente avançar um pouco no tempo. Um está relacionado com o que você falou sobre a BCG, né? É bem interessante os dados do NERIA, só que a gente olha para o Brasil e é um país que tem uma amplitude da vacinação para BCG muito grande, e você acha que isso de alguma forma justificaria até, a gente deveria esperar um comportamento da doença diferente em países como o nosso? E a segunda pergunta, só para deixar já com você, é sobre a vitamina D, né? Também aqui saiu bastante coisa sobre vitamina D, se ela teria um papel modulador, talvez uma dose diferente da usual. Depois, recentemente, já saiu informação de que ela não teria nenhuma função, mas existe dados de correlacionar a vitamina D com a expressão da ECA2, né, o AC2. E aí talvez ela pudesse ter um efeito, às vezes, não tão benéfico. Se você poderia comentar essas duas coisas, a BCG e a vitamina D. A BCG no Brasil, realmente eu também pensei nisso, e por isso que realmente esses dados dos africanos, não sei se vão ser publicados ou não, mas o Brasil, realmente, como você falou, a gente esperaria talvez um efeito similar, né? É isso que acredita, ou existe a BCG é usada no Brasil ou não, de uma maneira massiva ou não?
Assim, todo mundo é vacinado, né, com as exceções feitas de imunodeficiência, mas sim, todos são vacinados. Então, realmente, eu acho que você vê que não é um bom exemplo. Talvez somente não seja uma hipótese plausível, né? Apesar de que a gente não sabe, se não fosse vacinado, qual seria a mortalidade no Brasil, né? Esse é o problema também, que a gente não pode saber, porque o respeito quer dizer, aqui na França, o isolamento foi muito mais radical que no Brasil, né? Acredito. Eu pelo menos o que eu convivi com a minha família aí, por vídeo, eu vi que eles estavam menos isolados que nós tivemos aqui. O isolamento aí no Brasil foi muito mais relativo, na verdade, e nós aqui fomos menos do que na China. A China, eles disseram que as pessoas não podiam nem sair de casa, tinha que ser... Na Grécia, por exemplo, eu soube da minha estudante que o supermercado entregava na porta, ela não tinha nem direito de abrir a porta, e pegava depois e abria a porta e pegava a alimentação, as coisas que ela comprou e tal. Então era muito mais estrito, né? E isso talvez explique porque que aí no Brasil tenha tido mais casos. E se não tivesse a vacina do BCG, a gente não sabe como seria. Talvez estaríamos com 200, 300 mil mortos, na verdade. Mas são coisas que a gente não sabe, né? Talvez teria que ter estudos para ver, né, se realmente houve uma proteção, como ele fez, mais ou menos, né, os pacientes, as pessoas que foram vacinadas, se tem realmente, por exemplo, anticorpos contra o COVID-2 e tal. Isso não, talvez seja coisa que vale a pena. Quanto à vitamina D, pouco eu posso falar, na verdade. Eu sei que nós estamos estudando aqui muito vitamina D e ácido retinóico, né, que desse tipo mesmo tipo de via da vitamina D em célula dendrítica, né? E realmente ele induz uma célula dendrítica tipo mucosal, né? Que a gente fala. É isso, muito interessante, e a gente está estudando isso na resposta IgA, ligado com regulação da resposta IgA na mucosa. Acredito que sim, mas eu não posso falar em termos de infecção do Covid. Eu acho que é uma boa opção. Aí no Brasil teve estudos sobre vitamina D, pelo que eu entendi, foi negativo, é isso? Não, acho que aqui nenhum desses estudos, se tiveram, saiu especificamente resultados oficiais no Brasil. Assim, o que tem na literatura, e aí saiu na literatura de que talvez o efeito não fosse tão benéfico como se imagina. Isso eu não acompanhei tão de perto, isso realmente eu não tenho como responder. Mas eu acredito que realmente tem uma lógica, né? Mas algumas coisas a gente tem lógica e acaba não tendo resposta, né? Isso é uma... Duas outras perguntas que eu vou juntar também, e diz respeito a esse quadro da cytokine storm, né? Essa tempestade de vacina e esse quadro de hiperinflamação que a gente observa. Você falou muito bem no começo, é um vírus respiratório, então a gente acaba vendo muito mais a síndrome respiratória aguda, mas você tem dano renal, já foi descrito sistema nervoso central, trombose. Exatamente. Exatamente. Os órgãos estão afetados. De alguma forma você acha que essas inflamações em outros tecidos está relacionado com essa ativação sistêmica, né? Essa cytokine storm justificaria todos esses cometimentos? Na verdade, nós estudamos aqui 2 casos de insuficiência renal, né, que estava na UTI com o pessoal da nefro. Eles tiveram lesão tubular com vírus identificado acho que teve um paper no Kidney também, né, mostrando a mesma coisa. E nós tínhamos um caso idêntico, inclusive o paper do Kidney acabou, o nosso paper não foi aceito por causa desse. Os chineses tinham passado na frente, né? E não só eles não deram o vírus, como eles publicam mais que a gente. É terrível a situação. E na verdade, eu não acredito que o cytokine storm seja responsável, mais a viremia, né? A viremia, sim, talvez indiretamente o cytokine storm seja responsável, porque ele leva um sistema innate à exaustão, né? Que aí acaba você tendo deficiência de imunidade antiviral, ou seja, aí ele acaba sendo uma viremia alta e atacando o rim,
realmente tem vários casos de insuficiência renal tubular, né, pelo COVID-2. No fígado também nós tivemos uma hepatite que está submetido, eu acho, induzida pelo COVID-2, mas é muito excepcional. A maior parte é realmente cérebro, né, coração também, né, coração, miocardite também, e Kawasaki, que é a doença que em crianças aí que eles tiveram. E nesse sentido, olhando para essa hiperinflação prioritária em pulmão, você acha que existe algum espaço para corticoide inalatório no pulmão? Ou você acha que o efeito que a gente acabou vendo nesse estudo em inglês do efeito benéfico do corticoide seria só sistêmico? Ou você acha que daria para eu controlar essa hiperinflamação pulmonar em algum momento daquela fase que você demonstrou? Eu acho que sim, o budesonide, né? O budesonide é um corticoide local, né, tópico. Eu acho que teria sim, eu acho que seria interessante em pessoas que têm uma propensão respiratória, né, talvez comparar grupos, né, que tomam budesonide, que já por asma ou por outro tipo de doença, com grupos que não tomam, que não tomam, e ver qual seria a diferença de infecção. Teria que ser um estudo nesse tipo, sem indicação imediata, mas eu pessoalmente acredito que o budesonide poderia ser interessante na hiperinflamação, claro, seria interessante de usar. Vocês tiveram ideias nesse sentido? Seriam trials que valeriam a pena. Nós não temos mais pacientes, não tem nem como fazer estudo agora, é impressionante, acabou. Por exemplo, os papers nossos não dá, nós queríamos fazer um single cell para ver receptor disso, daquilo, e não tem paciente, então tem que correr atrás de todos os hospitais para achar paciente para terminar o estudo. Você vê como é a epidemia, aquela história daquele slide que eu mostrei que termina, é brutal mesmo. Agora, será que foi brutal porque a gente fez um isolamento forte? São perguntas que a gente não tem resposta, né? Mas terminou. Já nos Estados Unidos está sendo, o pico parece que ainda não chegou. No Brasil a gente está nesse platô aí, não sabe se é pico, né? Não se sabe se o pico vai chegar, sabe? É uma coisa longa, então o que é certo é que o inverno acho que complica um pouco, né? Vocês estão num período mais seco, né? Mais frio, favoriza mais o vírus, eu acredito, do que a gente que aqui está numa época diferente. Apesar de que parece que o vírus não liga muito para essa história de temperatura, não, mas é interessante que aqui não tem mais, praticamente não tem. Será que vai voltar a segunda vaga em outono? No outono, a gente não sabe. Isso é incógnita, né? Mas a ideia é boa. Eu usaria o budesonide. Sim, eu faria. Vocês ainda tem muita coisa para fazer, tem muito paciente aí, tem muita opção, né? Valeria a pena fazer um trial, eu acho. Legal, Renato. Então, eu vou encerrar com essas duas últimas perguntas. Uma é um pouco mais um comentário sobre aquele último trabalho que você mostrou sobre a imunidade treinada, quanto que ela poderia ser duradoura e quanto que ela poderia, na verdade, estar implicada com indução de tolerância ou exaustão dos seus macrófagos, né? Se você pudesse agora no final comentar um pouco também sobre essas estratégias de vacina, né? A Unifesp está coordenando a vacina de Oxford aqui. Você falou que dessa forma a gente foi extremamente rápido em desenhar uma vacina e já colocar, acho que tem 13 vacinas em estudos, mas se existiria alguma outra possibilidade da gente abreviar esses estudos e não esperar o que você falou ali de 2021, 2022, a gente ser um pouco mais breve na colocação do mercado das vacinas. E do ponto de vista, você tem esse trabalho com indústria, com inovação, se a gente consegue achar ferramentas para abreviar o tempo de uso, né, ou de pôr em prática uma vacina. Na verdade, teve uma emissão na televisão onde as pessoas bem qualificadas estavam na mesa e eles discutiram exatamente isso. E o argumento, por exemplo, do Patrice Berch, que foi um dos microbiologistas mais assim, implicados nessa parte, ele dizia que, na verdade, em doenças com letalidade de 5%, você não pode
permitir eliminar etapas no processo de produção de drogas. Eu não sou favorável a isso, porque eu acho que é muito lento. Mas, de uma certa forma, eu posso entender, porque teve muitas complicações aqui com drogas que foram fatais, como Mediator, etc., etc., que estão correndo ainda na justiça. Então, realmente é um problema, porque a gente não sabe para que lado você vai colocar, mas eu estou de acordo com você, é muito lento, né? A pandemia acabou na França, se fizer uma vacina que a gente gastou milhares de dinheiro, de euros, de dólares, ou de reais, e depois não tem mais o vírus, o que você vai fazer com a vacina? Então é um problema sério, porque a vacina tem que ser rápida. No tempo do Louis Pasteur foi praticamente imediato. Ele não tinha esse problema de complicação, se o paciente morrer, ele não tinha esse problema. Hoje em dia você vai para a cadeia, não? Você não tem como parar as leis. Então é um problema sério da nossa sociedade, como decidir que a doença é letal e como vai ser feito um tratamento mais rápido do que outros. Vocês conseguiram com a vacina do Oxford já usar em 13 pacientes? Está ótimo. Realmente, e a Anvisa aprovou isso? O estudo da Unifesp é da vacina de Oxford, acho que incluíram 2.000 voluntários, né? E aí o governo tinha, acho que já assinou, estava assinando junto com a universidade. Acho que, caso ela seja efetiva, ela retorne. O Brasil seja um dos países para usar a vacina. Certo, que ótimo. Isso aí. Não, isso é realmente rápido, né? Relativamente rápido, porque vocês ainda estão na epidemia, né? Isso valeria. E só para a gente finalizar, você quer comentar um pouquinho mais sobre aquela imunidade treinada que você mostrou? Quanto que isso poderia estar relacionado com o que a gente vê da história natural do Covid? Essa imunidade treinada eu acho que é pouco explorada, na verdade, mas ela tem muito a ver com essa reprogramação epigenética, né? Que mostra o grupo holandês. Eu acho que ela tem muita coisa a ver, assim, e tanto quanto essa imunidade treinada para a célula, como ele mostra, mas como para anticorpo, né? No caso da IgA, é um tipo de imunidade treinada, que na verdade seria mais sistema adaptativo entre os dois, né? Porque a IgA tem muita IgA também que pode ser não convencional e que não seja dependente de célula T independente. Mas, de uma certa forma, eu acredito que isso tenha muito a ver com essa proteção, porque tem muitos indivíduos que têm o vírus e que têm essa imunidade, a gente não sabe por quê, né? Então, eles devem ter tido contato com outros micro-organismos e tiveram uma reatividade cruzada extremamente alta. Se for vacinar contra BCG para proteger, eu acho que o Brasil seria um bom país para comparar, né? Quem foi vacinado, se eles têm uma proteção maior do que quem não foi vacinado. Não sei se vocês têm pessoas que não foram vacinadas. Ou que foram vacinadas há muito tempo, né? Porque o problema é que a pessoa que foi vacinada a BCG, ele é vacinada na infância, não é? Aí a pessoa que pega o Covid, ele tem 65 anos, então isso é uma coisa interessante, que valeria a pena saber se fazer uma revacinação nas pessoas protegeria. Eu acho que vale a pena, porque o BCG é praticamente inofensivo, na verdade. Você teria, eu acho que o NETA está fazendo isso na Holanda, mas no Brasil sim, porque a incidência da doença foi muito alta aí, né? Perfeito. Renato, então, só para agradecer, eu acho que são várias perguntas, a gente não consegue, senão a gente ficaria a tarde toda aqui numa mesa redonda. Obrigado por compartilhar resultados que ainda não foram totalmente publicados. Rever sobre essa doença, como a gente falou, a gente está aprendendo, então eu só tenho a agradecer. Antes de passar a Dulce, acho que tem duas informações que perguntaram sobre esse webinar. Ele ficou gravado, ele vai estar no site dos webinários da Unifesp, e para aquelas pessoas que fizeram o registro, né, vai ter o certificado, pelo que eu entendi também, mas a Dulce pode esclarecer no site da Unifesp, tá bom? Obrigado, Renato, um prazer rever. Um abraço. Dulce? Então, para finalizar, né, agradeço muito o professor Renato, que nos trouxe aí
essa revisão densa, né? Aprendemos muito sobre a resposta do hospedeiro e é um prazer revê-lo, viu? Ok, obrigado, professor. Espero que a gente possa contar com a sua presença aí em outras ocasiões, viu? Foi um prazer e será um grande prazer estar aí. Se Deus quiser, estaremos aí, sim, no futuro para colaborar e fazermos projetos juntos, desenvolvendo projetos com o Brasil de novo. Com certeza, estaremos juntos aí. Espero que o ano que vem essa epidemia já tenha acabado, né? É a nossa esperança. Outras ondas, né? Vamos ver. Exatamente. Eu não sei se o professor Camilo está aqui. Se ele quer sim, Dulce, eu gostaria de agradecer a professora Dulce por toda essa organização, por todo esse zelo com o nosso convidado. Obrigado, professor Renato. Muito obrigado, professor Nils. E só por via de informação, as gravações vão ficar disponíveis no site do Coronavírus Unifesp, webinários. E para quem tem interesse em certificado, acaba sendo emitido diretamente pela PROEC no mesmo site onde fez a inscrição. Então, gostaria de agradecer novamente a todos e que fiquem ligados nas atividades do coronavírus e de atividades do CapSprint também de webinários. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tudo de bom.